Boa noite, me chamo Antônio Tavares Barbosa Neto, sou graduado em Direito pela Universidade Regional do Cariri URCA, pós-graduando em Direito Constitucional pela mesma universidade, Universidade Regional do Cariri URCA. Venho aqui no Congresso Interdisciplinar de Políticas Públicas, o CONIPUBLI 2023, apresentar um artigo científico intitulado de A Inserção do Brasil nos Espaços de Cooperação Global, Contribuições para o Sistema do Tratado da Antártida. Bem, de início, o que eu vim pensando acerca do sistema do Tratado da Antártida, o STA, foi que o princípio da cooperação internacional, que a gente vê muito no direito internacional, é fundamental para que esse sistema seja estabelecido, já que é fundamental para os países o compartilhamento do conhecimento científico. Desse conhecimento científico só se dá através desse mesmo princípio, que é da cooperação internacional. Bem, quando se pensa um pouco sobre esse princípio, tem-se muito a noção de interdependência. É justamente isso que os estados se fortalecem, nessa interdependência, nessa integração entre os países, principalmente os que estão envolvidos no STA, no sistema do Tratado da Antártida. E no que isso é eficaz para esses países? Bem, nós temos o STA justamente para evitar que, por exemplo, o continente antártico não seja explorado demasiadamente. Não necessariamente demasiadamente, mas não seja explorado, ponto. Que não tenham donos. Ninguém é dono da Antártida, apesar que alguns países clamam certas territorialidades, mas legalmente, juridicamente falando, não existe um país que detenha território na Antártida, já que há um domínio público internacional que rege as relações jurídicas no continente. Então, focando um pouco no Brasil, a gente vê um pouco dessa questão da política nacional para assuntos antárticos, que é a própria Polo Antar, e o Programa Antártico Brasileiro, que são bastante importantes para essa colaboração externa e para o próprio desenvolvimento científico nacional. Então, o que muito se pensa é justamente essa integração brasileira no STA. Certo, como a gente começou no STA? Onde a gente está? A produção de conhecimento pode ser norteadora dessa cooperação internacional? Sim, ela pode sim ser norteadora dessa cooperação. Então, é algo que está aqui justamente para evitar disputas territoriais, por exemplo, evitar que haja uma maior proteção ambiental, que haja um maior diálogo entre os países envolvidos. Então, a cooperação internacional está aí justamente para ser uma ferramenta de solução para todas essas problemáticas. E por fim, a gente tem muito esse questionamento de, certo, nós temos a realidade brasileira. O que vamos ter de contribuição com essa cooperação internacional antártica? Bem, justamente, em primeiro lugar, a questão da partilha de estudos científicos, fazendo com que os países se aproximem mais, compartilhem conhecimento. Todos esses mecanismos aproximam os países e também desenvolvem eles, já que ciência é desenvolvimento. Ciência sempre está relacionada com países desenvolvidos. Então, é uma saída importante para todas essas questões também de exploração, de desgaste do próprio continente. Por meio disso, tivemos muitos protocolos em âmbito jurídico que também falaram muito sobre isso, como o próprio Protocolo de Madrid. Isso lá se eu não me engano, acho que 91, acho que é 91.
Na própria legislação, nós tivemos aqui a incorporação do Tratado da Antártida de 59 no próprio ordenamento jurídico brasileiro. A Conferência de Estocolmo menciona também. Então é interessante, por exemplo, o princípio 24 fala um pouco sobre essa cooperação da Conferência de Estocolmo no âmbito do meio ambiente, né? Então, os próprios Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, da ONU, mencionam seu objetivo 17, a própria cooperação internacional, justamente para que haja um desenvolvimento seguro e sustentável. Então, basicamente, esse artigo científico tem como escopo mostrar o quanto a cooperação internacional é importante para o desenvolvimento do compartilhamento científico, o qual beneficia não só a nossa realidade brasileira, com o fortalecimento da ciência nacional, mas como em mesmo âmbito em outras nações, em outros países, fortalecendo inclusive todo o equilíbrio ambiental humano, não só na Antártida, mas em todo o ecossistema global. Basicamente é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo e muito obrigado.